A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para mais um vídeo no canal, para trazer algo da parte do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, nesse livro aqui, que Salomão, antes de começar a construção do templo, ele faz uma aliança com Irão. A partir do momento que ele se faz dessa aliança com Irão, ele envia mensageiros, seus servos, para poder comunicar a Irão, para necessitar de uma ajuda de extrema importância, na qual Salomão ele determina que Irão envie madeiras, pedras, para a construção do templo do Senhor. E envia também pessoas capacitadas para poder fazer a obra do Senhor com perfeição. Sabemos bem que não podemos entrar de qualquer jeito para fazer a obra do Senhor. Temos que fazer aquilo que Deus determina, mas temos que fazer na capacitação do Espírito Santo. Salomão aqui ele já estava capacitado por Deus. Depois que Davi, seu pai, ele morre, Salomão agora está no trono, da qual ele tem um desígnio. Ele tem uma direção para poder fazer, que é a construção do Senhor. Salomão ele já pediu sabedoria, o Senhor a concedeu. Agora ele está na construção do templo, junto com o seu aliançador Irão. Ele e os seus servos na construção do templo. Quando Salomão ele determina a construção e termina a construção do templo junto com os seus servos de Irão, a Bíblia vai nos dizer que Salomão ele ora ao Senhor, ele oferece sacrifícios e holocaustos para oferecer ao Senhor por causa dos seus pecados e também em forma de agradecimento por tudo da qual o Senhor já fez sobre o povo de Israel e para com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão foi um homem riquíssimo, que a Bíblia vai nos dizer, não somente de sabedoria, mas também de bens. Aleluia! Quando Salomão ele termina da construção do templo, agora ele está orando diante do povo, de toda a congregação de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Salomão ele ora pelo pecado do povo. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do altar nesta casa: ouve tu, Senhor dos céus, age e julga teu altar nesta casa. Quando o teu povo de Israel for ter pecado contra ti e for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, Senhor. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, ele ora neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu o afligido, ouve tu dos céus, Senhor. E Salomão ele vai continuando orando, até que quando Salomão ele termina de orar, a Bíblia vai nos dizer que a nuvem da glória do Senhor ela desce sobre o templo, sobre o altar, de frente de toda a congregação. Aleluia! E o holocausto e os sacrifícios foram todos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor ele aparece para Salomão, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que quem estava dentro do templo, a glória do Senhor era tão grande, que não podiam estar diante da glória do Senhor, não conseguiriam ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que a gente fica diante da presença de Deus. Se eu não me tremo, se eu não me prostro diante da presença do Senhor, se eu não fico nervoso, aleluia, se eu não tenho a atitude de querer me prostrar diante do Senhor por causa da sua glória, que é tamanha e imensa, aleluia, o peso da glória do Senhor, eu estou escutando as palavras erradas, eu estou sendo direcionado pelas coisas erradas, porque a Bíblia vai nos relatar que diante da glória do Senhor não tem ninguém que fique de pé. A glória do Senhor, ela é impossível algum ser humano ficar de pé. Agora aqui, quando Deus apresenta-se para Salomão, ele fala que o Senhor
vai fazer agora uma aliança com Salomão. Assim que Salomão acabou da casa do Senhor, junto com o rei, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo esse da qual o Senhor tirou da terra do Egito, povo esse que todos nós conhecemos, que é o povo de Israel, é um povo que andou na terra sempre errante, é um povo pecador, um povo da qual eu e você fazemos parte. Somos pecadores a todo momento, todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, todo dia nós falhamos, todo dia temos que nos prostrar diante do Senhor, independente das circunstâncias que aparecerem nas nossas vidas. Temos que reconhecer o quão falho nós somos para poder buscar o refúgio do Senhor, para que o Senhor possa nos esconder na sombra do esconderijo do Altíssimo. Se o Senhor não estiver conosco, nada poderemos fazer. Se o Senhor não estiver na frente da batalha, pode ter certeza que a batalha que a gente for enfrentar, a gente vai perder. A Bíblia vai dizer de Gênesis a Apocalipse que não teve uma batalha que o Senhor dos Exércitos ele perdeu. Não é a minha e não é a sua que o Senhor dos Exércitos vai perder, mas antes de qualquer coisa, o Senhor ele tem que estar diante da tua vida, ele tem que estar diante da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus ele fala para Salomão: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o princípio de todas as coisas é humilhar-se. Quem é hoje em dia que quer se humilhar diante de Deus, diante dos homens? Ninguém, porque o ego de algumas pessoas está lá em cima. A soberba está tomando conta de muitas pessoas, e Deus ele sabe lidar com muitas pessoas que são soberbas. Naamã, a Bíblia vai dizer que era um homem de patente alta, aleluia, livrou a Síria de vários problemas, porque o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Naamã ele tinha um problema. Ele era bonito por fora, a aparência dele era por fora muito bonita, as pessoas só viam, aleluia, o seu exterior. Era um homem forte, corajoso, valente na batalha, aleluia, batia de frente com qualquer pessoa. Mas ele tinha um problema, ele tinha um defeito. Ele era arrogante, ele era soberbo. Por dentro dele, por trás daquela sua armadura, a armadura brilhante, a armadura de ouro, aleluia, ele era um homem sofredor de lepra. Ele era um homem valente, mas era impuro. Ele era um homem corajoso, mas ele era leproso. Era um homem valoroso, mas ele era leproso diante da presença do Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que tu olha, tá com um terno bonito, sabe pregar bem, sabe louvar bem, é cheio da unção por fora, mas só o interior é o Senhor dos Exércitos que sabe. É Ele que conhece o coração do homem. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela consegue discernir a intenção do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas dentro hoje da casa do Senhor que vivem de aparência por fora. Louvado seja o nome do Senhor. Elas se preocupam mais com o seu estereótipo, aleluia. Elas pensam em agradar as pessoas à sua volta, mas esquecem de agradar aquele que morreu na cruz do Calvário, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Naamã, ele todo esperto, porque ele era um homem grande, de grande estatura, ele era conhecido naquela época lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele cria na sua imaginação, porque ele era assim, dessa forma, soberbo, arrogante, orgulhoso. Ele diz assim, ele ouve falar do profeta que havia em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa de Naamã tinha uma menininha que foi escrava, foi levada cativa, mas a menininha sabia do interior que Naamã, aleluia, presenciava quando chegava em casa, quando ele tirava a sua armadura, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos bem que a lepra, aleluia, ela tem um odor muito forte. Se você parar para analisar e estudar, aleluia, sobre a doença chamada da lepra, você pode perceber que nenhuma pessoa consegue se chegar perto, porque o cheiro é muito forte. Imagina quem estava dentro da casa de Naamã naquela época. A Bíblia ela não vai relatar o nome dessa criancinha, dessa garotinha. É uma garotinha anônima, mas uma garotinha enviada pela parte do Senhor, porque
porque a partir do momento que essa garotinha ela abre a boca para a esposa de Naamã, minha senhora, se o meu senhor Naamã soubesse que em Israel tem profeta, ele sararia dessa sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você analisa bem, a garotinha ela fala para a esposa ela fala para Naamã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naamã com certeza criou um desejo de querer ser curado daquela doença. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai até o rei pedir cartas para que ele possa ser enviado a Israel para poder ser curado, para poder falar com o profeta. E quando o rei ele ouve essas palavras, ele envia as cartas para outra nação, para o outro rei, para poder, aleluia, falar sobre o que Naamã estava sofrendo. E quando o outro rei ele percebe aquela carta, o rei ele deve ter achado que era alguma ameaça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Naamã estava tentando planejar, aleluia, guerra contra aquele povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Eliseu, naquela época, ele ouve essa história de Naamã, ele vai em direção ao rei, a Bíblia vai dizer, pode mandar ele vir, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Naamã, ele toma a prontidão de ir ao encontro de Eliseu, ele cria uma imaginação, aleluia, eu sou um homem grande, eu sou um homem de grande estatura, eu sou um homem de frente de batalha, eu vou levar alguns sacrifícios, algumas ofertas mediante o profeta, ele só vai estender a mão sobre a minha cabeça, vai clamar o nome do Senhor dos Exércitos e sararei, aleluia, da minha lepra. A arrogância de Naamã, ela estava ali presente o tempo todo, o orgulho, uma pessoa que é orgulhosa, arrogante, uma pessoa prepotente, que só pensa no seu próprio ego, a queda dela é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, quem atende é o seu moço Geazi. A Bíblia vai dizer que Geazi ele atende Naamã, aleluia, e Naamã conta a sua história. Geazi ele entra, vai falar com Eliseu, só que Eliseu ele já sabe que é Naamã que está na porta, e Eliseu ele fala para Geazi, eu não vou atender ele não, pode falar para ele tomar banho, dar um mergulho 7 vezes no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época o Rio Jordão era sujo, era tratado como água suja. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Geazi ele se achega para Naamã e conta o que Eliseu tinha premedito a respeito dele, ele deve ter ficado irado. Como é que ele pode? Eu vim de tão longe aqui para que ele viesse puder impor as mãos em mim e eu sarar da minha lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele manda eu ir tomar banho para poder ser curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele sabe tratar o ego, o orgulho de cada pessoa. A soberba, aleluia, ela precede a ruína. Isso é bíblico, está escrito isso na Bíblia. A soberba ela precede a ruína. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é um quesito de humilhação, aleluia, é humilhação perante o Senhor. Então Naamã ele teve que se humilhar para alcançar a cura. Naamã ele teve que se rebaixar de patente para poder alcançar o perdão, para poder alcançar a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, tipo Naamã, aleluia, a aparência deles por fora é uma coisa, mas por dentro o interior é podre por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E o princípio de tudo para Deus poder começar a trabalhar na minha e na tua vida é se humilhar, e depois disso é orar. Tem muitas pessoas que querem as bênçãos, tem muitas pessoas que querem as provisões do Senhor, mas não querem se humilhar, não querem orar, não querem se consagrar, não querem se separar, não querem buscar a Deus de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias atuais o evangelho que tem sido pregado é um evangelho de bonança, é um evangelho de virtude, é um evangelho da qual você não tem que renunciar a nada, é um evangelho da qual você não vai passar por obstáculo nenhum, é um evangelho que Deus vai te abençoar sempre, é um evangelho que Deus, aleluia, ele está a seu dispor a todo momento. Mas é ao contrário disso que acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Depois disso tudo, é aí que Deus vai ouvir dos céus. Depois disso tudo, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai ouvir, ele não vai perdoar. Primeiro ele vai ouvir se é de coração, se é de verdade o que você está fazendo ou não, porque Deus ele sonda o coração, ele não olha a aparência. Quando Eliseu
aleluia, foi a casa de Jessé, quando ele encontrou com os filhos de Jessé, primeiramente, Abinadab, passou por ele achou que era, por causa que a aparência de Aminadab era um homem de estatura grande, formoso, belo, lindo, e Eliseu, ele fala que esse aí verdadeiramente é o rei, e passa a maioria dos filhos que estavam na casa, aleluia, diante de Eliseu, mas o Senhor não tinha escolhido nenhum. Deus, ele fala para Eliseu, eu não olho a aparência, eu olho o coração, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Deus, ele sonda a intenção do meu coração. Eu posso estar proferindo aqui algumas coisas, mas o meu coração pode estar em outra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas dentro da casa do Senhor que adoram, profetizam, que pregam, que oram, que são dirigentes de consagração, que são pastores, falsos líderes, que professam a Jesus Cristo com a boca, mas o seu coração está longe da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. É uma geração de Hofni e Finéias, pessoas que adoram a Deus com a boca, mas ao mesmo tempo que adoram a Deus com a boca, profanam o seu santo nome, estão dentro da casa do Senhor, mas depois que o culto acaba, vão para a prostituição, vão para a gandaia, vão para a farra, vão para a bagunça. Louvado seja o nome do Senhor. Uma geração que não quer misericórdia, uma geração que só quer buscar a Deus. Se Deus puder abençoar, se Deus puder abrir porta, se Deus for o provedor da vida deles, não adoram a Deus daquilo que Ele é, mas adoram a Deus por aquilo que Ele pode fazer. É uma geração incrédula, uma geração de Icabode, uma geração da qual a presença do Senhor já não está mais junto deles, uma geração da qual não mais uma geração corrupta, uma geração que não se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, uma geração que não busca o conserto, uma geração que não quer passar por dificuldade, uma geração que não quer passar por obstáculos. Não é esse evangelho que aprendemos com Jesus Cristo de Nazaré. Temos que nos quebrantar todos os dias, temos que nos arrepender todos os dias, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele tem pressa na minha e na tua vida. Fuja desses falsos pastores, fuja desses falsos líderes, fuja dessas falsas doutrinas que tem ouvido, fuja. Busque o centro, busca a Bíblia, busca a palavra, busca aquilo que traz arrependimento genuíno para a tua vida. Busca alguma coisa que te conserte, alguma coisa que faça você se arrepender genuinamente dos seus pecados. Um evangelho que não tem obstáculo, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem cruz, que não tem sangue, pode sair dessa igreja, dessa congregação, que Deus não está nela, o Espírito Santo não está nela. Deus aqui, Ele vai dizer, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. É isso que temos que fazer, mas estão invertendo as coisas. Querem as bênçãos, querem as vitórias, querem as provisões do Senhor, mas não querem se humilhar, não querem buscar a Deus de todo o coração, não querem ser quebrantados pela palavra, não querem buscar verdadeiramente a essência do Espírito Santo de Deus. Movimentos da qual de espíritos enganadores. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias criariam comichões nos ouvidos, dariam ouvidos às suas próprias concupiscências, aquilo que está dentro do coração deles, a maldade. Criariam doutores entre si. O que tanto de igreja você vê hoje em dia aí? Falsos líderes, falsas doutrinas, comichão nos ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina, não suportam o verdadeiro evangelho. A Bíblia vai dizer também em Mateus que a volta do Senhor Jesus Cristo seria como nos dias de Ló: comiam, bebiam, davam-se casamento. O que você vê hoje em dia? Farras, festas, bagunças em todos os lugares, pessoas que não estão preocupadas com a volta de Jesus Cristo, pessoas que não querem compromisso verdadeiramente com Cristo. Você vê hoje em dia templos lotadíssimos,
mas somente pregam, a maioria dos tempos, não generalizando, mas a maioria dos tempos pregam somente aquilo que é para o ego do homem, para alimentar o seu ego. Pessoas que estão verdadeiramente arrancando a lã das ovelhas, falsos pastores que estão arrancando a lã, a gordura das ovelhas, sugando toda a alma que a ovelha pode oferecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas hoje em dia que estão dando seus dízimos, às vezes estão passando necessidades dentro de casa. Pessoas às vezes que estão sem pagar o aluguel, com o aluguel atrasado, louvado seja o nome do Senhor, mas verdadeiramente os pastores da qual elas vão se direcionar para poder pedir uma ajuda. O pastor, esse falso pastor que se diz pastor, fala que somente vai orar, vai reunir a igreja para orar. Se é uma igreja grande, uma igreja próspera, por que não pode ajudar aqueles que são necessitados? A Bíblia vai dizer: aquele que não ajuda o órfão e a viúva, louvado seja o nome do Senhor. É um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse. Se o pastor e a igreja tem condição de poder ajudar alguém que é necessitado, ajuda. Se o pastor não ajuda aquele que está na fila de uma cirurgia, precisando de um dinheiro, de uma ajuda de custo, e a igreja tem as condições para poder ajudar essa pessoa e não ajuda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, naquele grande dia do juízo final, cobrará cada alma desses pastores falsos que têm matado muitas ovelhas, da qual eles têm se desenganado por causa dessas falsas doutrinas que estão ensinando nos dias atuais. Deus não está com essas pessoas. Deus, Ele quer um conserto com o povo. Ele quer um arrependimento verdadeiro. É por isso que você vê um monte de templos lotados, mas não vê avivamento. Porque o avivamento, ele causa o arrependimento dentro da pessoa. A pessoa só quer viver para Cristo. A pessoa só quer ter a essência de Cristo, ela quer estar mais próxima de Jesus Cristo, porque esse mundo já não mais faz parte dela. Aqui a Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos, só estamos de passagem. Os gostos dessa terra não são mais nossos. Somos uma nova criatura diante da vontade do Senhor. Jesus Cristo está voltando, irmão. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 3, na igreja de Sardes: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O primeiro de tudo, quando Jesus Cristo ele bate a porta do nosso coração, é você ouvir a voz do Espírito. Porque a Bíblia fala: quem tem espíritos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Jesus Cristo, ele quer entrar no seu coração. Quando você abre a porta de Jesus Cristo, do seu coração para Jesus Cristo, a mudança ela acontece, o arrependimento verdadeiro acontece, a transformação verdadeira acontece na minha e na sua vida. Jesus Cristo está voltando. Busque o arrependimento. Temos que nos arrepender, nos quebrantar verdadeiramente, para que assim Deus possa ouvir dos céus e sarar a nossa terra. Jesus que abençoe a todos vocês.